Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde, estamos a retomar um novo ciclo de webinários e gostaria de deixar aqui uma breve reflexão para o ano de 2023. As dinâmicas do mercado de trabalho alteraram substancialmente nos últimos anos, principalmente pelos efeitos nocivos na economia que a pandemia veio provocar e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia. O livro branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens, trabalho conjunto da Fundação José Neves, do Observatório do Emprego Jovem e do Escritório da OIT em Portugal, traz à luz esta realidade. O crescimento acentuado do desemprego jovem no período pandémico, a sobrequalificação dos jovens em relação ao mercado de trabalho, a baixa qualidade do emprego. Mas aponta alguns caminhos a desbravar, dos quais se destacam melhorar a articulação entre os sistemas de ensino e formação e as competências mais procuradas pelo sistema económico e produtivo, através da criação de ofertas formativas mais curtas, modulares e flexíveis. Do maior envolvimento dos empregadores na concepção e implementação da formação profissional, tornando o sistema mais atrativo. Da maior incorporação das soft skills nos currículos. E ainda reconhecer que a atratividade dos jovens pela formação profissional não depende apenas dos sistemas de formação, mas também das condições oferecidas pelo mercado de trabalho e da valorização social das profissões de nível intermédio. Vale a pena pensar nisto. Um bom webinário. Boa tarde, o meu nome é Maria José Bianchi, bem-vindos a este webinário, um webinário diferente dos webinários que habitualmente passam no quinta às 5. Um webinário dedicado ao papel da mulher na construção civil. No mundo, como sabem, é de homens. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sicopn o convite que me fez para conduzir ou enquanto oradora deste webinário. O Sicopn é a instituição onde eu sou colaboradora na área da formação. Também não posso deixar de agradecer o grande apoio que tive de dois colegas aqui do Sicopn para a realização deste webinário, nomeadamente o Manuel Brito e Rita Val. No Dia Internacional da Mulher, tem como objetivo relembrar o quê? Não é, deixem-me só dizer, não é que todos os outros dias não sejam os dias da mulher ou o dia de qualquer cidadão, mas neste dia fica marcado por longas lutas que houve sociais das mulheres, quer lutas económicas, quer políticas, que as mulheres foram levando ao longo de décadas. E foi em 1975 que essa data foi oficializada pela ONU, e em que oficializou como Dia Internacional da Mulher, independentemente das divisões que possam existir, quer éticas, quer linguísticas, quer culturais ou até mesmo políticas.
De acordo com registros históricos que existem, o primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 26 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos. Conforme temos aí uma imagem que conseguem ver nos vossos ecrãs, em que houve muitas mulheres e dizem que cerca de 15.000 mulheres que marcharam nas mesmas ruas da cidade. E essa marcha foi para obterem melhores condições de trabalho. Também consta que essas mulheres trabalhavam 16 horas por dia, 6 dias por semana e muitas vezes também trabalhavam ao domingo. Ao mesmo tempo que existiam essas lutas nos Estados Unidos, também na Europa crescia um movimento nas fábricas em que as mulheres também eram um grande número de trabalhadoras. Temos aí também uma imagem em que podemos verificar que mulheres trabalhavam já nas fábricas de munições, nomeadamente em França, decorria o ano 1916. No entanto, ainda há uma controvérsia sobre as origens do Dia Internacional da Mulher. Alguns historiadores relacionaram que o dia 8 de março que estava associado a grandes incêndios que ocorreram em fábricas. Incêndios esses que mataram muitas operárias. O incêndio que ficou mais conhecido foi numa fábrica da Triângulo, em que foi em 25 de março de 1911. E nesse incêndio morreram 125 mulheres e 21 homens. E esta fábrica empregava 600 pessoas e dessas 600 pessoas a maioria eram mulheres. E as idades eram compreendidas entre 13 e 23 anos. Ou seja, havia muitas crianças a trabalhar nas fábricas. No entanto, uma historiadora espanhola, Ana González, acha que este incêndio, que foi muito significativo para o movimento operário norte-americano e para o movimento feminista, no entanto, acha que por si só não explica a origem do Dia Internacional da Mulher. Em 1917, na Rússia, também milhares de mulheres foram para a lutar contra a fome e contra também a Primeira Guerra Mundial. Estes protestos foram reprimidos e foi com esses protestos que alguns historiadores dizem e consideraram que deu início à Revolução de 1917 e também deu início ao Dia Internacional da Mulher. De acordo com a socióloga Eva Bley, que foi uma das pioneiras nos estudos sobre os direitos das mulheres no Brasil, e passo a ler uma afirmação que ela fez, que é: esse dia tem uma importância histórica, porque levantou um problema que não foi resolvido até hoje. A desigualdade de género permanece. Em muitos lugares, as condições de trabalho ainda são piores para as mulheres, comparando com o trabalho dos homens. Continuando ainda com o mesmo testemunho da mesma socióloga e outra afirmação, que ela diz: já faz mais de 100 anos que isso foi levantado e é bom a gente continuar reclamando, porque os problemas persistem. Historicamente, isso é fundamental. Também, nesta afirmação, podemos constatar que nessa imagem mostra-nos mulheres que trabalhavam na linha de produção já dos armamentos em 1916 na Inglaterra. Em muitos países, o dia 8 de março é um feriado nacional, nomeadamente na Rússia. Mas, por exemplo, na China, no dia 8 de março só é dado metade do dia às funcionárias, de acordo com as recomendações do governo. Mas é de salientar que muitas vezes as empresas não seguem as recomendações do governo. Nos Estados Unidos, como não podia deixar de ser, o mês de março é um mês histórico para as mulheres. E quando eu digo não podia deixar de ser, porque foi uma vez que começaram lá as manifestações das mulheres. No Brasil, essa data também é marcada por protestos com reivindicações sobre a igualdade salarial e também contra a violência que é exercida sobre as mulheres. Deixem-me só dizer, e quando eu falo sobre a violência que é exercida na mulher, eu acho que isto era um tema para dar um outro webinário.
Também sabemos que na construção sempre prevaleceu a presença masculina e durante muitos anos, durante décadas, as mulheres foram sempre vistas como o sexo frágil e que não eram capazes de desempenhar trabalhos na construção civil. No entanto, com o passar dos anos, a mulher foi começando a ser aceite na construção. No entanto, ainda há muito preconceito relativamente ao trabalho da mulher na construção. Hoje também trago-vos aqui o nome de algumas mulheres que fazem parte da história na construção civil e que se destacaram por vários trabalhos onde interviram, nomeadamente Emily. Quem era Emily? Emily era a mulher do engenheiro-chefe da construção da ponte de Brooklyn, em Nova Iorque, e o marido dela ficou doente. E então, por si só, não podia dar continuidade aos trabalhos. Então a Emily, como tinha estudos na área da engenharia, foi assumir a supervisão do trabalho que estava a ser feito pelo seu marido. E foi ela também, ao tomar essa posição, que teve, naquela época, teve que exercer a sua autoridade e liderar vários profissionais na obra, porque a construção da ponte iniciou-se em 1869. Portanto, nessa época também, já que há uns anos, não era de todo fácil haver uma mulher poder-se afirmar na construção civil. E também Emily foi a primeira mulher que discursou publicamente para a Sociedade Americana de Engenheiros Civis e que também defendeu a permanência do seu marido como engenheiro-chefe da ponte. Temos o caso de outra mulher, que o seu nome Nora, que foi a primeira mulher que foi aceita como membro da Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Trabalhou na Companhia Americana de Pontes e para o Conselho de Abastecimento de Água de Nova Iorque. Uma outra mulher, a Patrícia, que foi a primeira mulher que foi presidente da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, para além de escrever vários livros em engenharia, também foi escolhida pelo presidente Bush para estar entre os membros da National Science Board. Uma outra mulher, que foi Ed Wings, foi a primeira engenheira formada no Brasil em 1917, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. E foi através também desta frequência nessa escola que conseguiu abrir o caminho na profissão para muitas outras mulheres. A primeira mulher negra a tirar o curso de engenharia no Brasil, em 1945, que foi a Nidina, ela tirou este curso e na altura quem predominava sempre, já à altura, era o homem, e ela teve dois desafios. Teve que se afirmar como mulher e também porque era negra. Esta mulher tinha uma particularidade que eu acho muito engraçado, que é o seguinte: ela trabalhava numa central elétrica, numa localidade no Brasil, que era na Cachoeira. E então, porque é que ela ficou conhecida? Porque ela trabalhava sempre de macacão e então andava sempre com uma arma à cintura. E quando era necessário para impor, quando sentia a necessidade que tinha que ser respeitada, ela pegava na pistola e atirava para o ar. Uma outra mulher também ficou conhecida por ser a primeira mulher do curso de Engenharia Civil em São Paulo, Evelina. Também uma particularidade, enquanto ela foi estudante, ela foi fazer uma visita de estudo à construção de um túnel em França. E então, para que ela pudesse fazer essa visita, ela teve que vestir roupas masculinas e teve que desenhar barba e bigode. Isto porquê? Porque não era permitido a entrada das mulheres nas obras, embora elas fossem aceitas nas universidades. Quando Evelina concluiu o curso, trabalhou no Departamento de Geologia e Mecânica dos Solos, mas teve que ser contratada como bibliotecária. Só mais tarde é que ela foi promovida a um cargo de engenharia e tudo isto foi em função dos preconceitos que existiam e ainda que existem. Uma outra mulher, que é a Maria do Amparo, foi a primeira mulher que foi mestre de obras no Brasil. Qual foi a sua primeira função?
começou a varrer o chão do estaleiro de uma obra, depois passou para servente, carpinteira, pedreira e armadora de ferro, até chegar ao posto de mestre de obras. O número de mulheres na área da construção civil tem vindo a aumentar. No entanto, a sua percentagem ainda é muito baixa. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, relativamente ao terceiro trimestre de 2020, o setor da construção empregava 280.200 homens e 27.400 mulheres. Terceiro trimestre de 2021, o número de homens passou para 261.100 e o número de mulheres para 37.100. Ou seja, relativamente em 2021, comparando com o período homólogo de 2020, o número de mulheres aumentou 9.700. De 2021 para cá, eu pelo menos não consegui encontrar estudos que nos dissessem quais são as percentagens. No entanto, grande número destas mulheres que trabalham na construção civil estão ligadas quer à direção da obra, quer à segurança da obra e à fiscalização. Em termos percentuais, rondava 7,2% de mulheres que trabalham na área da construção e que, na minha opinião, atualmente não deverá andar, a variação não será muito grande. Também quero partilhar aqui com vocês uma notícia que saiu no Jornal de Leiria, 13 de janeiro de 2022, e em que são dominadas, é o testemunho de mulheres que são dominadas as novas rainhas da construção civil. Mulheres essas que trocaram os saltos pelas botas de biqueira de aço para poderem andar nas obras. Num ambiente que, como nós sabemos, que não é o normal para as mulheres, ou seja, em que ainda é necessário lutar contra o preconceito que existe. Então, temos o testemunho, de acordo com esse jornal, temos o testemunho da Cláudia Gomes, que muitas vezes ela ia aos bancos tratar de papéis e que ia com a roupa de trabalho, nomeadamente, pronto, roupa suja, quem anda numa obra não pode andar com a roupa limpa, e portanto, não era muito bem vista. Ela achava que as outras pessoas olhavam para ela de lado porque a maioria, muitas pessoas, e ainda hoje nós sabemos isso, a sociedade acha que a construção civil é para o homem. No entanto, Cláudia Gomes tem muito orgulho no trabalho que faz e ela trabalha com o marido numa construtora e o marido tem sido também um grande apoio dela. Aliás, uma frase que ela diz que é o seguinte: nunca deixei que a discriminação me afetasse. Ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher e vice-versa. O meu marido completa-me e dá-me alento. E eu acho que é muito importante para a mulher, é importante para o homem ter o apoio da mulher, mas é muito importante para a mulher, que estamos a falar, a mulher na construção, também ter o apoio do seu companheiro e da sua família e do grupo também de amigos. E ainda Cláudia diz que, inspirada pronto, no estilo de vida dos pais que têm um filho, que aos 19 anos também quis começar a ajudar os pais na construção e tem um outro filho que tirou o curso de engenharia e que sempre que pode ajuda os pais na construção. A Cláudia, quando é que lhe surgiu o interesse na construção civil? Foi por volta, mais ou menos, tinha 20 anos, namorava com o seu marido e começaram a pensar na construção da própria habitação que eles tinham. Para além disso, Cláudia conduz veículos pesados, tem carta de condução de veículos pesados. A Cláudia, quando é necessário, dirige a carrinha, o caminhão, de forma a transportar os trabalhadores e a comprar também e buscar os materiais. Também manobra a grua, também está ligada à construção das fundações, assenta tijolo, tira entulho, ou seja, é uma mulher, quando é necessário, vai para a obra fazer os trabalhos. E para além disso, também é condutora de um autocarro num colégio. Também
testemunho de uma outra mulher, a Ana Sofia, em que ela estreou-se nas obras há 5 anos, precisamente no Dia da Mulher, em que ela trabalha com o marido e que faz trabalhos de eletricidade e de canalização. Uma outra mulher, Cláudia Vindeirinho, o que é que ela faz também em Leiria? Ela lixa, inverniza os móveis, descarrega caminhões com materiais, mas também tudo que seja necessário tratar com os fornecedores, ela também faz os orçamentos, também vai para as obras fazer as medições, ou seja, determinar a quantidade de materiais que necessita para o seu trabalho. Não quero deixar também de dar aqui o meu testemunho, enquanto a minha área de formação é Engenharia Civil, estou ligada à direção de obra, à fiscalização de obra. Aliás, o meu percurso inicial em obra, eu comecei como diretora de obra na construção, na cooperativa Coemato, em Leça da Palmeira, tinha terminado o meu curso há pouco tempo, e quando eu fui para a diretora de obra, também, quando cheguei lá, confesso que eu pensei, o que é que eu vou fazer? Porque nós aprendemos muita coisa nos bancos da escola, mas não temos muita experiência. Tive a sorte de ter um encarregado, que era um senhor, ainda me recordo bem do nome dele, Floriano, foi um homem que me ajudou imenso. No entanto, eu tenho que partilhar aqui com vocês uma situação que eu acho que foi muito engraçada. E isto por eu ser mulher, porque esse encarregado quis ser tão simpático comigo quando, pois, portanto, o início da obra, ainda estávamos na montagem dos contentores. Ele, quando colocou o contentor que seria para eu exercer o meu trabalho, ele, em vez de montar o contentor com a porta virada para a área da obra, pôs o contentor ao contrário, que era para eu poder entrar por uma rua secundária. Portanto, isso foi muito engraçado, porque eu achei que aquilo também não fazia muito sentido, mas, entretanto, chegou o chefe, que era o meu chefe, e que fez lá um escândalo com o senhor Floriano. Claro que depois desmontou-se na mesma ao contentor e ficou virado para a área de trabalho. Foi uma obra em que eu acompanhei desde a movimentação de terras até à execução da obra. Foi numa obra que eu aprendi muito. Isto já lá vai há uns anos. Foi numa obra em que eu não só aprendi com o encarregado, mas com toda a equipa. Nunca tive problemas com os trabalhadores, consegui ter uma excelente relação de trabalho com elas. Eu digo sempre com elas porque eu era a única mulher em obra. Mesmo a nível de segurança, quando hoje ainda existem já muitas mulheres, na altura não existia. E depois fui passando, esse foi o meu início de carreira, fui passando por outras obras. Também deixem-me partilhar uma situação muito engraçada que tive numa outra obra, que foi na reabilitação da Santa Casa de Misericórdia em Paredes, que eu também fazia parte, eu fazia a direção da obra, em que o empreiteiro que estava nessa altura, à data, na obra, não concordando com uma ordem que eu tinha dado relativamente à execução do trabalho, ele achava que não era assim, e eu achava que era assim. E então ele virou-se para mim e diz-me assim: olha, engenheira, se não fosse mulher, eu ia já buscar uma pistola que eu tenho no carro. Eu disse-lhe assim: mas vá, não é para eu ser mulher, portanto também sei me defender como um homem qualquer. É óbvio que eu achei que aquilo era um disparate autêntico. Também vou participar aqui, partilhar com vocês. Tive esta situação com esse empreiteiro e que, passado alguns anos, também tive uma colaboração na empresa desse empreiteiro a pedido do senhor. Portanto, era este o testemunho que eu quero deixar ficar aqui, e agora vou passar o testemunho à Cátia Almeida, que foi formanda aqui no Sicopne, fez o curso de condução de obra e que está a trabalhar na área da construção. Olá, boa tarde, sou a Cátia Almeida, tenho 38 anos, trabalho em Guimarães como técnica de construção de obra. Trabalho na empresa Vitor Marques de Construção Civil, que atende meu marido. Já trabalho nesta área mais ou menos há 16 anos. Comecei nesta área quando vim para cá. Eu sou de Faro, ingressei na tropa, fui militar. Um contexto diferente, que é um mundo muito também de homens.
Vim aqui para dar o meu testemunho, porque frequentei aqui no CICOP a formação de técnico de condução de obra. Começámos em 2021, mais ou menos em novembro, e concluí já com formação de estágio em 2023, em janeiro. Fiz o meu estágio na empresa Garcia Garcia. Foi uma experiência espetacular, trabalhei com pessoas muito profissionais. O meu estágio foi concluído com sucesso, consegui ver várias etapas do crescimento da obra. Comecei com as fundações, com as betonagens, betuminosos, prontos. Consegui fazer algumas coisas, vi várias etapas, também estive no AutoCAD, onde também vi que tive algumas dificuldades no acompanhamento, porque eles chegam lá, fazem aquilo em 2 segundos e eu fui um bocadinho mais lenta, mas cheguei e concluí e gostei. Tenho que agradecer pessoalmente ao meu encarregado, que qualquer dúvida que eu tinha, ele conseguia-me tranquilizar e explicar que não é de um dia para o outro que se aprende, mas aos pouquinhos, com experiência profissional. Quero também dizer que a minha formação aqui na CICOP foi muito boa, apesar de já trabalhar neste ramo há uns anos. Complementou-me, principalmente com os formadores e com a ajuda dos meus colegas. A teoria dá-nos muita importância quando vamos para o meio de trabalho, porque eu já tinha prática, tinha alguns, como a minha professora me costumava dizer, um palavreado muito de obra, não é? A vez de dizer que vou carregar uma placa, tem que se dizer os termos técnicos e corretamente, e foi isso que aprendi e que estava sempre a dizer os meus professores, a dizer que tínhamos que ter uma postura mais técnica, mais correta e não de obra. E como eu costumo dizer, apesar de trabalhar não só no escritório, eu fazia tudo um bocado, como servente também, muito tempo, porque quando é preciso tem que ser, e punha mesmo a mão na massa, é mesmo o literal que se pode dizer. Apesar de trabalharmos na construção, andar de botas, com roupa um bocado mais suja, eu acho que quem trabalha na construção, no meio da construção em si, eu não senti o preconceito por parte dos meus fornecedores ou por parte dos meus clientes, mas sim senti preconceito quando saio do carro ou da carrinha de trabalho e vou, por exemplo, buscar o meu filho e não tive tempo de mudar de roupa. E sim, olho, vejo que há mães ou pais que olham para uma pessoa que vai suja, porque quem trabalha na construção não anda limpo, não é? Infelizmente, é mesmo assim. Ou vai de botas, de trolha e olham de cima a baixo. E porque é que vai toda mal vestida, buscar um filho. E então, acho que o preconceito em si existe, mas não para quem trabalha na construção em si. Os trabalhadores são espetaculares, agora as pessoas por fora, sim, ainda se sente muito preconceito. E se for pessoas mais antigas, não tanto os mais novos, mas os mais antigos, a partir dos seus 40, 50, sim. As pessoas não falam, mas olham para nós de uma maneira diferente e às vezes não é muito simpático. Em relação à construção, é uma área que se pode explorar de várias formas, há várias áreas. Eu trabalho diretamente na construção civil, faço um bocado de tudo, apesar do meu curso ser técnica de condução de obra, mas trabalhando para uma empresa pequeninha, quando é necessário quando falta funcionários, temos que ajudar, e que é o nosso ganha-pão. E é bom, porque quando se vai a uma obra e se vê o início e a conclusão, é um trabalho que é nosso. Eu falo por mim própria, que tenho algumas horas mesmo em obra, é bom. E sentir que quando se vai lá ao dono de obra ou ao engenheiro, que nos dão valor por aquilo que nós fazemos. Acho que isso é o fundamental. E a construção em si nem sempre é simples, nem sempre é fácil, principalmente para mulheres, mas cada vez mais eu acho que já trabalho há algum tempo e que vi início era uma coisa, com os tempos, ao mudar, as coisas estão a facilitar, principalmente para as mulheres. E cada vez há mais, não só como arquitetas ou como engenheiros, mas também como funcionários mesmo de obra, não é? Como se costuma dizer, pôr a mão na massa. Quando estagiei, vi e refleti que havia uma senhora que trabalhava na parte das telas, que também não é um trabalho muito simples, mas já vi algumas mulheres mesmo a pôr a mão na massa. Não sou só eu, mas já há algumas. Pronto, fica aqui o meu agradecimento à Cátia Almeida por ter aceito participar neste webinário. Muito obrigada e a continuação de um bom trabalho e muitas felicidades.
Em seguida, vamos ter o testemunho da Raquel Silva, que tirou o curso de Segurança no Trabalho, aqui no Sicopni, e que também está a trabalhar atualmente nessa área de segurança. Boa tarde, o meu nome é Raquel Silva, tenho 48 anos, sou técnica de higiene e segurança no trabalho. Neste momento faço parte da equipa de técnicos de segurança da linha circular do metro do Porto. Trabalho pela Keos Engenharia. Pronto, o meu percurso no Sicopni iniciou-se quando eu terminei o 12º ano e concorri à faculdade, e nesse ano de 1995 não entrei na faculdade e tentei encontrar alguma alternativa, que achei que era importante, em vez de ficar à espera para o ano seguinte, e tinha aqui algumas pessoas, alguns amigos que já frequentavam aqui o Sicopni, noutros cursos, e eu fiz uma visita ao Sicopni e achei que dentro da oferta o curso que nesse ano existia técnico de segurança seria uma mais-valia. Pronto, ingressei em 95, em 96 iniciei o meu estágio na empresa, na Sociedade de Construções Soares da Costa, onde fui destacada para lá, eu juntamente com outro colega, um homem, e pronto, e aí notou-se nesse momento desse início de estágio, notou-se não uma discriminação, mas ainda alguma renitência em ter uma mulher num contexto de obra. Fiz o estágio em escritório, o meu colega fez um estágio na obra, porque foi assim entendido, havia ainda uma dificuldade em Açores da Costa ter mais mulheres além daquela que já existia na obra, já existiam mulheres, mas Açores da Costa ainda não tinha toda essa vontade. E em março, no final do estágio, felizmente, e acho que tanto felizmente para mim como para a Açores da Costa, porque efetivamente era uma empresa que devia ainda cá estar e devia existir, ainda agora, não é? Foi uma mais-valia para ambos. Nós ficámos a trabalhar, tanto eu como o meu colega, ingressámos na Açores da Costa com um contrato de obra e no Departamento de Segurança. Ao contrário daquilo que era previsto, no primeiro ano desse meu contrato fui destacada para ir para uma obra, porque efetivamente o técnico de segurança que lá estava não conseguiu de alguma forma lidar com os trabalhadores, com os encarregados, que havia uma dificuldade muito grande, e eu fui destacada para uma grande obra nesse ano de 97, que foi a construção de um viaduto da A3 em Valença. Pronto, várias dificuldades, algumas dificuldades de ingressão, de viver num local com 300 trabalhadores homens, em que a primeira abordagem foi aquela que ainda hoje existe, dos piropos, mas que ao fim de uma semana, quando verificaram que efetivamente eu ia fazer parte daquele mundo deles e eu estava lá também para trabalhar com eles e me juntar a eles e fazermos o melhor, pronto, houve uma forma de nos abraçar e de acolher bastante positiva, pronto, e foi assim que foi acontecendo, e este é o meu testemunho inicial da minha abordagem e minha entrada no mundo das obras. Depois, ao longo destes anos todos, por norma, trabalhei sempre na construção civil. Houve uma parte do meu período de trabalho que estive em áreas da metalomecânica, em áreas industriais, de paragem industriais, em algumas petrolíferas. A abordagem não é tão discriminatória como na construção civil, porque as áreas das serralharias, das soldaduras são um bocadinho diferentes. Os trabalhadores já têm alguma formação diferente dos trabalhadores da construção civil, da maioria dos trabalhadores da construção civil, e já vinha a mulher de forma diferente e mais positiva. Mas não quero com isto dizer que na construção civil é negativa de forma nenhuma. Pronto, neste momento estou num projeto bastante grande. Felizmente já começam a haver muitas mais mulheres em obras de diferentes áreas, desde a geologia, da arqueologia, técnicas de ambiente, técnicas de qualidade, e acho que somos sempre uma mais-valia na obra neste momento. Temos muitas vezes que fazer algum esforço para conseguirmos gerir alguns aspectos do mundo dos homens, efetivamente. Temos que nos manter fortes,
temos que nos manter com a nossa postura profissional, mas depois, por outro lado, acho que temos uma mais-valia muito grande, que é, e como técnica de segurança, conseguimos, estamos abertas a ouvir dos trabalhadores, que são homens, e das mulheres também, não é? Mas dos trabalhadores, de ouvir muitas vezes os seus problemas, de ouvir, de entrarmos no mundo deles, e eles verem-nos como alguém a quem podem falar dos problemas, da saúde, dos filhos, dos netos, e isso é uma mais-valia muito grande de sermos mulheres, porque estamos mais abertos a isso. O homem não vai falar com o homem sobre os filhos ou sobre a mulher, a conversa deles entre eles é totalmente outra, não é? Por isso eu acho que é uma mais-valia muito grande. Tenho-me sentido orgulhosa por onde tenho passado, e acho que o importante, e acho que quero fazer a diferença, e acho que tenho feito por onde tenho passado e ao longo dos anos, pela diferença de não só ser a técnica de segurança, que está a olhar pelas condições de segurança, mas ser aquela pessoa que está disponível e que no mundo dos homens está disponível para ouvir os problemas dos filhos, dos netos, a doença, e é essa a imagem que eu pretendo deixar, que é aquilo que eu fui profissionalmente, mas aquilo que eu pessoalmente consegui fazer melhor na vida desses homens e dessas mulheres, não é? Mas é essa a imagem que eu quero deixar, e acho que é sempre positiva. Existir uma mulher no mundo dos homens é difícil, temos de ser fortes, principal, não podemos mostrar fraqueza, mas isso no trabalho como em qualquer lado, não é? Porque depois de não a mostrarmos, vamos ter a confiança das pessoas, e acho que conseguimos fazer a diferença. E o meu objetivo, e ainda estou na construção, não queria ficar cá até à reforma, não é? Mas aquilo que eu pretendo é fazer a diferença por ser aquela pessoa que fui uma mais-valia junto daquela comunidade de homens por onde tenho passado. Portanto, quero também agradecer à Raquel Silva, em meu nome e em nome do Cicalpne, a sua participação neste webinário, assim como também quero agradecer a todos os participantes neste webinário, e também dizer que o Cicalpne, através das suas redes sociais, através dos seus sites, disponibilizam sempre os cursos que estão a acontecer e que são todos bem-vindos. Muito obrigada. Continuação a todos de um bom trabalho. Continuação sempre a festejar o Dia Internacional da Mulher, que são todos os dias, e que temos que lutar também contra o preconceito da mulher na construção civil. Isso somos todos nós, não só mulheres, como todos os cidadãos. E a partir deste momento ficarei ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Maria José, por esta apresentação. Foi interessante, foi algo que nos lembramos agora este ano de fazer alguns webinários partindo de um conceito. E desafiamos-te realmente a falar sobre este tema, e para além porque às vezes as pessoas esquecem-se porque é que este dia ainda é comemorado, e lembramos aqui toda essa situação. A seguir a ti, quero agradecer também às nossas ex-formandas, que continuam a fazer parte da comunidade Cicalpne, à Cátia e à Raquel, pelos seus depoimentos, e também a toda a gente que nos continua a acompanhar no Quinta às 5. Nós sabemos que este é sempre um tema polémico, porque há quem considere que já não se devia, em pleno século XXI, estar a comemorar o Dia Internacional da Mulher. Talvez nós, mais ocidentais, tenhamos uma realidade um bocadinho diferente, mas quando olhamos para países como o Irã, como a Síria, como muitos países árabes, e dado que é um Dia Internacional, realmente temos que considerar que ele continua a ser necessário relembrar tudo isto, porque as mulheres
ainda têm um caminho longo a percorrer em muitas situações, tanto profissionais como pessoais. Este webinário não há aqui muito lugar a questões porque, pronto, creio eu que não há aqui dúvidas, podemos aqui abrir aqui uma situação sobre e lançar aqui em debate, não era esse o objetivo. No entanto, temos aqui algumas considerações de algumas pessoas que passaram pelo SICOPN. Eu não sei se queres que eu leia aquilo que foi dito, porque no fundo não são questões. Aqui há alguém que diz que quer endereçar os cumprimentos à engenheira Maria José Bianchi e dizer-lhe que foi um privilégio ter sido sua formanda na disciplina de planeamento no curso técnico de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho, no SICOPN, entre 2002 e 2004. Obrigada pelas partilhas genuínas, que são sempre uma mais-valia para quem trabalha no mundo da construção civil. Bem-haja. Temos depois aqui o Kleber Diogo, que diz: boa tarde, meu nome é Kleber, sou brasileiro, tenho formação na área de arquitetura e urbanismo no Brasil. As mulheres na construção civil é muito comum, acho um grande ganho para o mundo na construção ter mulheres. Infelizmente o preconceito é muito grande, porém não é invencível, é inadmissível ainda estas atitudes. Força, mulheres. E a Maria Luísa Fonseca diz: boa tarde, comecei a trabalhar na construção civil em 86 como diretora de obra, sou também coordenadora de segurança em obra e formadora. Nunca me senti discriminada, mas nas empresas, nem com os trabalhadores de obra. Tenho 37 anos de experiência profissional, gosto de vestir calças e usar botas de biqueira e sola de aço. Tenho conhecimento de inúmeras discriminações a nível laboral de outras mulheres. Tive sorte. A Daniela diz que é ótimo ver que somos muitas, todos temos as nossas experiências, algumas muito parecidas com a minha e com o mesmo tipo de desafios. A Daniela também diz que há discriminação logo pelo fator remuneratório, funções idênticas, remuneração, nem por isso. Maria José, eu vou passar agora a palavra para ti, porque no fundo isto não são questões, é o que eu dizia, é um bocado colocar aqui em debate. Deixa-me só dizer que nós tivemos maioritariamente mulheres inscritas para este webinário e, portanto, significa que elas também estavam ávidas de ter alguma informação e conhecer outras experiências. Eu vou-te passar agora a palavra também para tu poderes dizer aqui alguma coisa. Tens aqui provavelmente muitas ex-formandas para além das que aqui colocaram alguns comentários. Rita, obrigada por me passares agora o testemunho. Em primeiro lugar, para as ex-formandas, formandas e formandos, beijinhos e abraços. O facto, eu só quero frisar aqui uma questão: quando se festeja o Dia Internacional da Mulher, porque nós ouvimos sistematicamente dizer que são todos os dias das mulheres, que não era necessário estar a festejar, ou não é festejar, é assinalar, mas isto é uma questão histórica. Da mesma forma como há o dia, como há a Páscoa, como há o Natal, como há o Dia dos Namorados, como há o Dia do Pai, o Dia da Mãe, tem tudo uma história por trás. E o Dia da Mulher, como hoje ficou aqui demonstrado, tem a sua origem, vem também da história. Eu só quero, agradecer a todos que estiveram presentes, mas só dizer que é continuação, e não só do trabalho das mulheres, mas também dos homens, porque muitos homens, eu vou arriscar e dizer que se calhar a maioria hoje em dia dos homens também apoiam o trabalho das mulheres, e acho que, como já referi, que isto vai ser um trabalho de todos os cidadãos, mulheres e homens, para que o preconceito deixe de existir, para que a mulher não seja vista na construção civil como que não há trabalhos adequados ou não adequados. O que podemos sim é ter trabalhos mais jeito para um trabalho e menos habilidade para o outro. Isso eu acho que existe. Agora acho que eu e todas as mulheres
temos capacidades para fazer os trabalhos que habitualmente estão direcionados ou estão ligados aos homens e vice-versa. Bem-aja a todos, até ao próximo webinário e não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada, Maria José. Pronto, deixamos aqui este tema, pode ser alimentado. É evidente que podíamos aqui ainda referir muito mais coisas, mas pronto, creio que o essencial foi dito. Nós também assinalamos. Eu quero apenas dizer que muitas vezes que eu saio e que vou fazer a divulgação das ações do SICOP, né, em feiras ou em outro tipo de sessões, ouço muitas vezes as meninas a dizerem isto não é para mim, ou até os próprios professores às vezes, isto não é para vocês. Mas realmente o preconceito continua a existir. E é isso que nós temos que lutar. Não só o preconceito de acharem que há profissões para homens e para mulheres, mas também, principalmente, o preconceito do trabalho no setor da construção civil. E esse temos que continuar a trabalhar para melhorar essa imagem, porque este preconceito do trabalho na construção, aliás, a Kátia referiu isso, não é dentro da obra, não é a mulher estar a trabalhar dentro da obra, mas é o facto de ela dizer que quando vai buscar os filhos, é o olhar das outras pessoas e o preconceito muitas vezes está aí. Pronto, eu não vou alargar mais aqui neste webinário. Relembro que o nosso próximo Quinta às 5 é no dia 30 de março, com um tema aqui mais específico na digitalização para o setor da construção. Muito boa tarde a todos, obrigada pela participação e até ao próximo dia 30. Boa tarde.